Querido Deus, nós vamos estudar sobre a sacudidura e nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu poder e da Tua presença. Precisamos que o Senhor venha purificar a nós e purificar a Tua igreja. Sacode-nos, ó Pai, mas que nós possamos ficar firmes. Tira de nós o joio e deixa somente a boa semente do trigo em nosso coração e na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, estamos aqui diretamente da África. Eu estou falando aqui da Universidade Adventista de Moçambique e eu quero transmitir para vocês aqui o seguinte sobre a sacudidura. Vamos ver aqui, arquivo de vídeo, arquivo de slides, pronto. Fica tranquilo que aos poucos a gente vai acertando aqui. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver aqui a janela, está aqui. Compartilho. Vamos ver. Eu não sei. Roberto, me dê um retorno aí se está aparecendo tela inteira ou se está aparecendo ainda parcial. Eu preciso do seu retorno aí, Roberto, para esse auxílio técnico agora. Está aparecendo já, pastor. Eu coloquei aqui, está aparecendo só o PowerPoint, não a apresentação de slides. Então, por exemplo, na tela toda está aparecendo a sacudidura, não está aparecendo aquelas coisas de margem, arquivo, não sei o quê. Aparece a margem, o arquivo, e aparece o slide central, não temos porque eu sou contigo. A realidade da sacudidura agora. Só. Acho que talvez tenha que selecionar a apresentação. Isso, show de bola, pastor. Melhorou? Então, sim. Tá. Pois bem, vamos conversar aqui sobre a sacudidura nos escritos de Ellen White. O que é sacudidura? Sacudidura é uma ilustração vindo da agricultura, conhecido popularmente como peneiramento. O peneiramento, como vocês sabem, coloca-se o trigo, coloca-se o sorgo, coloca-se ali a cevada na peneira e você vai fazendo um movimento. Aquele movimento, então, com o vento, a palha vai saindo e o grão mais pesado sai pela grelha da peneira. Então, nós temos ali que na peneira fica o grão, a sujeira sai. Se você guardar esse conceito simples dessa ilustração, você vai conseguir passar e ficar firme em meio aos eventos finais. Porque a sujeira vai sair. A sujeira. E o grão vai ficar. Vamos ver, primeira coisa, a realidade da sacudidura. Amós 9:9 diz: porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Vocês viram? Aí fala bem claro que o povo de Deus será sacudido, será peneirado, mas a sujeira é que sai. O grão permanece, o grão fica. Esse conceito precisa ficar bem claro, vou repetir várias vezes. O grão fica, a sujeira sai. E aquilo que Amós afirma no Antigo Testamento, Jesus Cristo agora confirma no Novo Testamento. Olha como é que ele colocou. Em Mateus 13, 24-30, diz que outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, astai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Notaram? Eu quero que vocês notem bem uma questão aqui, que é a seguinte, que o trigo,
E isso precisa ficar bem claro. O trigo, ele permanece. Vocês notaram? Quem sai primeiro é a sujeira. A sujeira que sai. E Jesus fez a ênfase no primeiro. Por isso que eu coloquei a ênfase aí. Ajuntar primeiro o joio. Por isso, meus queridos amigos, agora anotem. Afirmado, confirmado e olha só. Reafirmado por Ellen White. O povo de Deus será peneirado. Assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. O povo de Deus, eu e você, vamos ser peneirados, sacudidos, até que toda a palha seja separada. Notou? A sujeira sai, o grão fica. Amós, Jesus e Ellen White confirma. Os três. De maneira bem clara. A sujeira sai, o grão fica. E notem, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Ou seja, a sacudidura, ela está agora aumentando cada vez mais de intensidade até a grande sacudidura final que vai acontecer na época do decreto dominical. E, eventos finais, 220 diz, ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver. Notou que o selamento o que é? Fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não se possa mais mudar, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Note que ela colocou a sacudidura que há de vir, ela colocou no futuro. Mas acontece que ela colocou outra coisa. Na verdade, ela já começou. Ou seja, nós estamos tendo sacudiduras locais espalhadas até a grande sacudidura geral que vai acontecer na época do decreto dominical. Então, portanto, note, qual é a advertência e a promessa? Vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Conforme diz Testemunhos para a Igreja, 1:355. Agora, vejam que coisa interessante. Quais são as causas da sacudidura? Quais são? Em primeiro lugar, quando nós fizemos essa pesquisa, nós descobrimos nos textos de Ellen White 66 causas. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. Alguma coisa. Aí, nós vimos que nós podemos agrupar. E aí nós agrupamos isso aí, conseguimos 6 grupos. Primeiro grupo das causas, a verdade. A verdade vai causar uma forte sacudidura. A verdade do sábado, a verdade da igreja remanescente, a verdade do juízo investigativo. Meus amigos, a verdade de que os mortos nada sabem que estão na sepultura. Essas verdades que constituem a verdade presente vai fazer com que muitos não consigam continuar, porque não amam a verdade. E olha o que diz aqui, começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joeirados ou peneirados. Notaram? Temos que tomar uma posição clara, porque vai ser uma batalha entre o que a gente crê contra o que a gente vê. No Apocalipse diz bem claro que os espíritos imundos de demônios vão fazer sinais e milagres. Notaram? Não é uma questão de conteúdo, é uma questão daquilo que a pessoa vai ver, sentir, vai estar ali. E as turmas do dizem, não, se eu ver, eu creio. Meu amigo, vai ver coisa. E nós devemos estar fortalecidos, amparados e firmados na palavra de Deus. É na palavra de Deus. E é por isso
que todos aqueles que não estiverem dispostos a ficar do lado da verdade não vão suportar e vão, infelizmente, sair. Segunda causa, perseguição. Como nós sabemos, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E nós teremos ainda a pior das perseguições, a mais brutal de todas vai acontecer. E neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Como diz o grande conflito 608. Seremos provados, sacudidos, por causa da perseguição. E muitos não irão suportar. Terceira causa, o sofrimento. Seca, escassez, pestilência, terremotos, acidentes no mar e na terra se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Notaram? Essas tragédias, por exemplo, em 2019, nós tivemos aqui um ciclone chamado Idai. Sobrevivemos pela misericórdia de Deus. O sofrimento é muito grande. E cada lugar tem o seu sofrimento. E vejam, a vida estará insegura. E vai fazer com que muitos não suportem. E vão abandonar a verdade de Deus. E vão sair do meio do povo de Deus. O sofrimento vai peneirar muita gente. Quarta causa e a mais mencionada. A rejeição do testemunho. Da testemunha verdadeira. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Meus amigos, meus irmãos, prestem bem atenção. Olha o que está escrito aqui. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel laodiceanos. Alguns não suportarão. Ou por-se-lhe-ão, isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Você viu? Eis que estou à porta e bato. Saiba, miserável, pobre, cego, nu. Mas, quem é laodiceano? A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando zelo. Aplica-se a essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. É um pé dentro e um pé fora. Não é ímpio e não é crente. Fica exatamente querendo viver e desfrutar dos dois, ou seja, uma dupla fidelidade. Mas diz bem claro que na sacudidura não vão suportar e vão ficar lá fora. Esse é o laodiceano. Quinta causa da sacudidura, falsas teorias. Cada hora surge uma. Não existe santuário, heresia. Não existe juízo investigativo, heresia. Os mortos, por sua vez, se comunicam com os vivos, heresia. Ah, os mortos estão no céu, estão no inferno, heresia. Ah, o Espírito Santo não é uma pessoa divina, é um vento, é qualquer coisa por aí, heresia. E tem mais, cada hora aparece aí uma. Ah, o domingo é o dia de guarda, heresia. Foi mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Notaram? Vão voltar.
É só dar uma requentada aí e começa. Meus amigos, cada hora a gente vê uma. Cada hora surge uma. Isso aqui é um tema de uma palestra só. A gente tem que, só para estudar sobre essa questão de sacudidura e as falsas teorias. Eu tenho. Um dia desse aí, talvez a gente entre de novo só para falar sobre sacudidura e as falsas teorias. Mas nós devemos saber que muitos, infelizmente, vão entrar pelo caminho das falsas teorias. E a sexta causa, os enganos satânicos, tanto sobrenaturais como por milagres. Como é que é, pastor? É isso mesmo. Olha o que está escrito, muito vívido foi esclarecimento a mim dado, de que muitos sairiam de nós, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, dizendo que são parentes, amigos, santos que já morreram. Mas acontece que é tudo o quê? Espírito enganador, ensino de demônio. Muitos vão seguir esse caminho e vão sair. E outra coisa, em forma de milagres. Por quê? O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Satanás imitará os milagres que forem operados. Notaram? O povo de Deus não encontrará essa segurança na operação de milagres. Então, irmãos, fiquem sabendo disso. Satanás vai imitar os milagres. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Tudo tem que ser provado pela palavra de Deus. Agora, quem sairá por causa da sacudidura? Quem sairá? Em primeiro lugar, estrelas admiradas por seu brilho. Pessoas que hoje a gente olha assim e diz, nossa, que cantor, que médico, que pastor, que líder, que ancião, que professor. Estrelas admiradas por seu brilho vão sair do nosso meio. E nós já começamos a ver isso, vamos vendo. Pessoas aí que são o maior sucesso na internet, de repente, estamos vendo aí saindo do nosso meio, fundando seus movimentos. E vai aumentar isso, meus irmãos, vai aumentar. Homens de talento. Pessoas de maneiras agradáveis. E o pior de tudo, vão se tornar os piores inimigos. Os piores inimigos que nós temos vão ser aqueles que um dia estiveram entre nós. Os piores. Nunca nos esqueçamos disso. Quem sairá? Famílias inteiras perderão a fé devido às calúnias e falsidades. Famílias inteiras vão sair. Quem sairá? Grupos inteiros. Aqui diz, grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Grupos inteiros vão sair. Quem sairá? A sujeira mundana. Essa daqui, pelo menos, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e passa para as fileiras do adversário. Santificada pela obediência à verdade. A santificação é fruto do Espírito Santo, causado pela obediência à verdade. E vai nos abandonar. Essa sujeira mundana. Que diz que sábado de manhã está na igreja, sábado à noite só Deus sabe por onde anda por aí. E quem sairá? A sujeira das falsas teorias. Porque ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias,
Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Então, notem, eu já trabalhei muitas vezes com pessoas que tiveram problemas na fé por causa de falsas teorias. E eu ficava perguntando por que pessoas assim de quarta, quinta geração que estão na igreja movem, saem, vão para outras ideias. Como é que entra por isso? Aqui, Ellen White respondeu. Tá vendo? Amargura mais falsa teoria é igual a apostasia. Amigo, não guarde mágoa do seu pastor. Não guarde mágoa do líder da igreja. Não guarde mágoa da sua família. Não guarde mágoa de ninguém. Sabe por quê? Porque na hora que vem a falsa teoria, infelizmente, olha a fórmula matemática aí. Amargura mais falsa teoria é igual a apostasia. Por isso, uma vez aconteceu numa região aí do Brasil que um irmão líder da igreja tinha sua esposa, sua família, e outro irmão da mesma igreja foi lá, conquistou a esposa dele, adulteraram. E o pior de tudo, ainda aquele casal adúltero resolveu ficar na mesma igreja. Aquele outro irmão que tinha ficado fiel, além de ter que passar pela tristeza de ver o outro irmão roubar a mulher dele, ainda por cima via os dois na mesma igreja. Aí ele procurou e falou, não, eles têm que sair daqui, pelo menos sair daqui, não tem condição, eu venho com os meus filhos, tá lá os dois juntos. A igreja ficou naquela situação difícil, ele ficou tão revoltado, tanto com a igreja, como com aquele ladrão da esposa dele, que resultado ele lançou um jornal contra a igreja, falando muita coisa dura e entrando para tudo quanto era coisa de falsa teoria. Mas por quê? Porque a amargura mais falsa teoria é igual a apostasia. Agora, como pode essas pessoas enganar? Como é que eles conseguem? Olha o que diz aqui. Está lá em Mensagens Escolhidas 3:411. Demos um claro e sincero testemunho diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos nos emparelhar com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar outro. Vocês notaram? Hipnotismo. Controle da mente. A pessoa fica ali, ó, usando técnicas hipnóticas, ou consciente ou inconscientemente, para poder controlar a mente das pessoas. Técnicas de controle da mente das pessoas. Notaram? Por isso, meu querido amigo, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos entrar agora em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Isso aí é lobo vestido de pele de ovelha. Cada hora aparece um movimento. Ah, instituto disso, instituto daquilo. Ah, ministério disso, ministério daquilo. Amigos, nenhuma nova organização. Está bem claro. Pois isso significaria apostasia da verdade. Outro dia eu fui convidado, teve um grupo desse que chegou a me convidar, pastor, essas suas mensagens sacudidura de profecia, isso aí vai ser muito bom, olha, fica conosco. Eu falei, irmão, desculpa, já conheço, está escrito aqui, ó, entrar em nova organização, isso é apostasia da verdade.
Não, mas o dízimo todo fica com o senhor. Eu disse assim, irmão, desculpe. Prefiro ficar com meu salário restrito aqui, mais abençoado, do que ganhar um monte de não sei o que aí, mas acontece que está profetizado. Apostasia da verdade. Entro não. Não entro mesmo. Está escrito aqui, irmão, está claro. Não podemos. Não podemos. Isso é apostasia. Por isso, lembre-se, não surgirá remanescente do remanescente. Ah, não, do nosso meio vai surgir um remanescente. Não vai surgir remanescente coisa nenhuma. Do nosso meio vai sair a sujeira. Remanescente já existe. Está lá bem claro no Apocalipse. Guarde os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, tem a espírito de profecia. Tem a fé de Jesus. Está lá. Mas é o que acontece. No tempo de Ellen White já havia gente assim. Olha o que ela falou para do tempo dela. Vocês tomam passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo, de um outro povo mais puro, santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Aceitassem muito os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Está vendo aí? Não surgirá remanescente do remanescente. A sujeira é que sai. O grão fica. Agora, quantos sairão? Uma classe numerosa. Muita gente vai sair. Grande proporção vai sair. Proporção maior do que podemos agora prever. Multidões vão sair. Vão sair igual palha. Igual palha como nuvem. Nossa. Ou seja, a maioria nos abandonará. E o que eles farão, esses que saírem? Está aqui, ó. Vão formar novos grupos. Aumentarão em número e poder as confederações à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Essas confederações suscitarão influências contrárias à verdade, formando novos grupos de professos crentes que viverão segundo suas enganadoras teorias. Aumentará a apostasia. Meu amigo, eles vão formar e vão botar nomes, e vão botar ministérios, e vão botar institutos, e vão botar escolas, e vão botar... Eles inventam. Isso aí só vai aumentar. Por quê? Porque justamente não querem ficar juntamente do professo de Deus. Vai aumentar a apostasia. O que mais que eles vão fazer? Traição. E outra, que é interessante, incitar os governantes perante os tribunais. Notaram? Perante os tribunais. Quando os observadores do sábado foram levantados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente, acusar e, por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, notem que vão partir para a traição. Terceiro, vão partir para a distorção. Os motivos do povo de Deus serão distorcidos. Não pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Sem motivo, vão se tornar nossos inimigos. E os fiéis serão apontados como homens em que não se podem confiar. Isso será feito pelos membros de igreja. Mas não desanimem. Os que as mãos de Deus estão ao leme da sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Quem guia a obra é Deus. E a obra aqui é a obra mesmo. Não é movimento que surge, não. Porque quando Ellen White escreveu isso daqui, era exatamente um ataque contra a organização adventista. É bom que você lembre bem para não pegar esse texto e querer aplicar de forma diferente. É do jeito que está escrito aí. Deus guia a obra.
E a obra é a Organização Adventista do Sétimo Dia, como você conhece. E os fiéis, por quê? Porque justamente eles serão apontados como homens em que não se pode confiar. E vão ser pessoas da igreja que vão fazer isso. Por isso, meu querido, presta atenção. Como é que ficará a igreja? A igreja não vai cair, não. Amém? Não cairá. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no julgamento. A palha vai ser separada do trigo. Você viu? A palha é que vai ser separada. A sujeira que vai sair. A igreja parece que vai cair, mas não cai, não. Olha para essa ilustração aí. Olha aí, ó. Quem é que está pilotando o barco? Quem é? É Jesus. E você já viu algum barco em que estava Jesus afundar? Não, meu amigo, a tempestade é que vai ter que cessar, mas barco em que Jesus está, afunda não. E tem mais. Não diminuirá. As fileiras não ficarão menores. Por quê? Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficam ofendidos e apostatam. As fileiras não ficarão menores. Não. Quantos é que vão entrar? Muitos retornarão. Trata bem esses irmãos nossos que um dia já foram do nosso meio. Por quê? Vários deles saíram por causa de fraqueza, irmãos. Mas lá no fundo do coração deles, eles são do povo de Deus. O coração deles é de Deus. Eles estão na fraqueza, eles estão no pecado, mas eles sabem qual é a verdade. Creem na verdade. E quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro e empregar-se-ão abnegados esforços para salvar perdidos. E muitos dos que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. Nós vamos ter muita gente que saiu dessa igreja que vai retornar. Eles vão falar, chega para o pecado, chega para essas coisas, meu Deus, tem misericórdia, e eles vão ficar do lado da verdade, porque o coração deles, apesar de estarem no pecado, apesar de estarem fora da igreja, mas o coração deles está lá dizendo bem claro, e eles sabem de qual é a verdade, e vão voltar para o lado da verdade. Quantos entrarão? Multidões em grande número. Será acolhido grande número de pessoas que nesses últimos dias vão ver a verdade pela primeira vez. Vocês viram? Muitos vão entrar. Muitos. Milhares. Quantos entrarão? Grupos inteiros. Tribo após tribo das fileiras do adversário se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Tribo após tribo. Tribo após tribo. Vai se unir. Estrelas brilharão. O Senhor tem servos fiéis que vão se revelar no tempo de sacudidura e prova. Deus tem exatamente servos fiéis. E esses servos fiéis vão se revelar. Pessoas que hoje a gente nem imagina, mas eles vão brilhar. E quais são as bênçãos da sacudidura? Primeira coisa, nós temos uma necessidade. Qual é? Ânimo e firmeza. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Precisamos ficar firmes. Calor da frieza, coragem da covardia e lealdade da traição. Então, portanto, segunda necessidade que temos, ação missionária. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada será.
O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos algum esforço para conduzir pessoas a Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa da nossa indolência espiritual. Os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de pessoas. A necessidade da sacudidura é exatamente pregarmos. Resultado? Purificação pessoal. Você sabe que eu e você precisamos ser purificados. E Deus está nos provando para a gente se purificar, para a gente buscar, para a gente abandonar as coisas que justamente trouxeram tanta prejuízo, tanta problema, tanta coisa errada. Deus quer que nós sejamos purificados. Por isso, nós estamos sendo sacudidos. E Deus quer purificar a igreja. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Nós não podemos ler o coração do homem. Mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Não poderiam. Então, e agora? Todos temos que agradecer a Deus por ter aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Todos temos razões. E a ira de Deus cairá sobre nós. Portanto, meus queridos amigos, o tempo chegou em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Nós estamos no tempo da sacudidura. Estamos no tempo da sacudidura. Só vai aumentando de intensidade. Temos sacudiduras locais acontecendo em vários locais do mundo. Em várias igrejas. Recentemente, lá em São Paulo, passou-se uma grande sacudidura. Nós estamos no tempo da sacudidura. Nós estamos em sacudidura. Até o tempo em que chegarmos à sacudidura final, que vai ocorrer por volta da época do decreto dominical. Agora, qual é a primeira boa nova? De vitória. Satanás está bem ciente que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Primeira boa nova, a mais fraca pessoa que disser eu vou ficar do lado de Cristo, da sua verdade, não tem demônio que pode derrotá-lo. Boa nova de esperança. Foi mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Foi-me revelado, então, quanto o povo de Deus sofreu por causa da verdade e que consideraria o céu como sendo sido barato demais. Deduziram os sofrimentos do tempo presente, em que neles haveria de ser revelada. O povo de Deus, nesses últimos dias, será aprovado, mas logo chegará a sua aprovação final e receberá, então, a dádiva da vida eterna. Então, meus amigos, notem. 4 implicações da sacudidura. Primeira coisa, identificação objetiva do povo remanescente de Deus nos eventos finais e aplicando a igreja adventista do sétimo dia. Essa é a primeira coisa. O povo remanescente de Deus aplica-se à igreja adventista do sétimo dia. Os que estão lá fora vão se juntar a nós. Na hora em que a mensagem do sábado e a mensagem de que os mortos nada sabem, isso vai causar uma sacudidura. Porque quais são os 2 maiores enganos? Guarda do domingo e imortalidade da alma. Quais são as 2 maiores verdades que vai sacudir isso? Sábado, da santa lei de Deus, e de que os mortos estão mortos. Aí, meu amigo, isso vai gerar. Então, identificação do povo remanescente. Segundo, polarização definitiva. Entre o povo remanescente que aceita a total soberania de Deus em suas vidas, guardando a lei de Deus e o sábado, bem como rejeitando os espíritos enganadores, e os ímpios, que escolherão o domingo e escolherão a imortalidade da alma. A atuação decisiva do processo sacudidura, onde os ímpios saem por sua escolha e os fiéis permanecem
excluindo a noção de que os justos sairão do meio dos ímpios, mas os ímpios é que se apartarão deles, eliminando a noção de remanescente do remanescente. E união definida de tempos, talentos e recursos na igreja de 27º dia para a obra missionária final. Portanto, meu querido amigo, portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Fiquem firmes. Que Deus, portanto, os abençoe. E que nós fiquemos do lado da verdade, em meio à sacudidura, em meio ao peneiramento. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós precisamos de Ti. E como precisamos de Ti, meu Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti não fazemos nada. E em meio ao peneiramento, em meio à sacudidura, purifica. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica o nosso ser. Faz com que sejamos obedientes a Ti. E sintetifica-nos na verdade, a Tua palavra é verdade. Senhor Deus, abençoa Roberto, abençoa nossos irmãos aqui presentes e todos os que estão aqui nessa vigília. Purifica a Tua igreja e que nós possamos permanecer firmes em meio aos eventos finais. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém.